Muito boa tarde. Temos connosco mais uma vez a jurista da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, do Ribatejo Oeste, que vai falar connosco hoje sobre o fim das moratórias privadas. O prazo foi suspenso, o prazo de pagamento dos créditos pessoais foi suspenso, para os créditos pessoais, por exemplo, para a compra de automóvel, não é? E está agora a chegar ao fim essa suspensão. As famílias são agora chamadas a vir pagar numa altura em que ainda estão com dificuldades económicas. O que é que as pessoas podem fazer, Joana? Olá, boa tarde a todos. É verdade, portanto, vamos aqui abordar este tema das moratórias, portanto, o fim das moratórias privadas, que está efetivamente, portanto, a aproximar-se. É um tema bastante sensível, não é? Porque realmente ainda existem muitas famílias a passar por grandes dificuldades, portanto, nos tempos difíceis que correm, muitas ainda são as famílias que se encontram com grandes dificuldades económicas e que continuam a ser penalizadas, portanto, com a crise que estamos a atravessar. Neste sentido, portanto, apesar de ter sido alargado o prazo das moratórias públicas, estas moratórias públicas são aquelas aplicáveis a contratos de crédito à habitação garantidos por hipoteca e outros créditos hipotecários, alocação financeira de imóveis destinados à habitação e contratos de crédito com finalidade de educação, celebrados com consumidores. Estas moratórias públicas, portanto, o prazo foi alargado até ao final de setembro. Também já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre essa questão, não é? Mas aqui algumas moratórias privadas que abrangem os contratos de crédito pessoal, com exceção, lá está, daqueles contratos de crédito com finalidade de educação, e o crédito automóvel também está aqui abrangido, portanto, já terminaram ou vão terminar antes de setembro. E as famílias começam então agora a ser chamadas, digamos assim, ou a receber comunicações por parte dos bancos para iniciarem então o pagamento das respectivas prestações mensais. Portanto, é essa preocupação que agora estamos aqui, portanto, a demonstrar, não é? E a falar. Sim. Portanto, e o que é que então, o que é que se deve fazer? Tratando-se de situações de crédito privado, de créditos pessoais, provavelmente o governo não estará tão sensível a voltar novamente a pedir aos bancos, a impor aos bancos que sejam mais benévolos com esta situação, não é? Enquanto que a habitação é um direito que está consagrado até na Constituição, já o automóvel ou os créditos pessoais para comprar isto ou aquilo já não é bem assim, não é? Sim, portanto, aqui salvaguarda-se efetivamente, portanto, aqui o direito à habitação, não é? Que é essencial, portanto, para as pessoas, obviamente, poderem continuarem a ter as suas casas e não perderem as suas casas. Estas moratórias privadas, realmente estes créditos, portanto, não foram desde o início logo, não estavam abrangidos, não é? Nesta questão das moratórias. Sim. E só vieram a ser abrangidos mais tarde, portanto, mas também, no nosso entendimento, são créditos que têm também um grande peso, não é? No orçamento familiar das famílias, porque também muitas famílias contratam e fazem este tipo de créditos, não é? Como o crédito automóvel, portanto... Para comprar eletrodomésticos, essas situações. Exatamente, portanto também nos preocupa bastante a questão destas moratórias privadas e o seu fim que está aqui a chegar. Nestas situações, portanto, aquilo que nós, DECO, aconselhamos é que as famílias, portanto, contactem com o banco e tentem evitar o incumprimento, ou seja, consideramos que aqui as famílias deverão ter aqui uma posição proativa para travar, de alguma forma, uma situação de incumprimento. É importante aqui gerir cuidadosamente o seu orçamento familiar, isto porque a moratória, como todos sabemos, não é, representa aqui um alívio temporário para as famílias mais penalizadas com esta crise. Mas é necessário também preparar o futuro, portanto, estas moratórias, lá está, não vão durar para sempre, não é? Vão ter um fim. E esse fim realmente aqui, relativamente às moratórias privadas, está a chegar. Portanto, se está iminente aqui o fim da moratória e se verificam que a redução dos orçamentos familiares irá permanecer
após este período excepcional, não é? Porque muitas famílias com certeza vão continuar, se calhar, com uma redução de rendimentos ou vão continuar em situações de desemprego, em situações de layoff, não é? Mesmo terminadas estas moratórias. Então, o conselho que nós damos é que as famílias devem tentar renegociar os créditos para evitar aqui o incumprimento. É importante salientar aqui que as famílias que estejam com estas dificuldades podem sempre recorrer a mecanismos, não é? E mecanismos, falamos aqui do PARI, que é o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, e falamos também do PERSI, que é o Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento. Pois os bancos são aqui, digamos, obrigados a apresentar uma solução. Portanto, as famílias que se encontrem nesta situação, portanto, com o fim da moratória iminente, não é? Devem então começar já a preparar e a procurar aqui alguma solução para esse problema e tentar aqui, juntamente com os bancos, ver se existe esta possibilidade de renegociação ou de entrar, portanto, ou de recorrer a estes mecanismos que eu referi. Estes planos podem incluir, por exemplo, o rescalonamento das prestações para prestações mais baixas ou prazos maiores? Que tipo de soluções é que podem aqui ser encontradas com estes planos que estamos a falar? Sim, portanto, aqui estes planos vêm aqui de alguma forma, lá está, tentar com que seja possível que as pessoas possam, portanto, pagar ou reduzir, renegociar, portanto, aqui o valor das prestações, portanto, ou de alguma forma tentarem junto do banco possa ser, digamos assim, aceito aqui um período de carência. Pronto, mas isto depois tem que ser analisado caso a caso, não é? Portanto, as situações todas elas são diferentes, obviamente, e portanto as famílias têm várias situações a decorrer e portanto isso é uma situação que depois tem que ser vista pelo banco caso a caso. E depois também tem que se ter em conta a taxa de esforço, portanto há aqui depois vários critérios que têm que se ter em consideração para se tentar chegar, obviamente, a uma solução, não é? O mais favorável possível para estas famílias. E a DECO dá alguma ajuda para as pessoas fazerem estas contas e para se encaminharem? Sim, portanto, a DECO tem, efetivamente, portanto, o Gabinete de Proteção Financeira. Portanto, estas famílias, estes consumidores, se precisarem de alguma orientação ou ajuda para renegociarem os seus créditos, poderão, claro, recorrer ao nosso Gabinete de Proteção Financeira e nós, obviamente, que iremos tentar ajudá-los, estabelecendo o contacto com as entidades credoras e ver o que é que poderá ser feito para dar aqui, digamos assim, um balão de oxigênio a estas famílias para poderem ultrapassar esta fase tão difícil. Muito bem. Muito obrigado, Joana. Obrigada, boa tarde.